Começar. Ok, muito bem. E agora estamos ao vivo, finalmente. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Então, o tema da live de hoje. Deixa eu só ter certeza que está tudo em ordem aqui. Então, vamos lá, pessoal. O tema da live de hoje, então, como eu divulguei aí, confesso que foi um pouquinho. A nossa divulgação foi um pouquinho atrasada, foi meio na correria, mas tá aí. A gente mandou e-mail para a nossa lista e postamos ali no Instagram. O ponto-chave para entender mais dos vídeos. Pessoal, esse é um tema que eu converso com os meus alunos há muito tempo. E, é uma técnica, é uma dica que costuma dar um resultado muito grande. Então, olha só. O que acontece, né, com os nossos alunos quando a gente vai aprender uma outra língua e a gente quer começar a assistir vídeos nessa outra língua, né? Bom, eu já passei por isso, eu acho que você que está aí do outro lado já deve ter passado por esse estágio do qual eu vou falar hoje. Talvez você esteja num estágio mais avançado, mas eu vou te dar uma dica. Essa técnica você pode aplicar em qualquer estágio. Então, essa técnica é uma ideia que você condiciona, você adapta de acordo com o seu nível. E para dar o exemplo que eu quero dar hoje, eu vou usar um episódio, na verdade é um clipe bem curtinho de um episódio de Friends. E eu selecionei esse episódio para trabalhar com vários alunos meus, porque o listening ali e o contexto da cena, ele é bem simples e o apelo visual, ou seja, as imagens, a linguagem corporal, as expressões, tudo contribui para que você entenda mais. Então, só que o que acontece? E isso aconteceu essa semana comigo, em algumas das minhas aulas com alguns dos meus alunos. O que eu quero dizer é o seguinte: existem alguns pontos do vídeo, existem algumas palavras, às vezes podem ser algumas expressões, elas funcionam como verdadeiras armadilhas, ou seja, elas são armadilhas que te sequestram. Eu gosto de usar esse termo, elas te sequestram. E aí o que acontece? Quando essas palavras te sequestram, você está assistindo um filme, e hoje eu vou mostrar ele com legenda, inclusive, para que apareça a palavra em inglês, que pode te causar alguma dúvida. E aí, essas palavras te sequestram. Então, o que acontece é o seguinte: quando você se vê sequestrado por essas palavras, o teu cérebro, a tua mente, só consegue pensar naquela palavra. E por que você trava naquela palavra? Porque ela é uma palavra que você não entendeu. E aí você fica curioso, você começa a achar que aquela palavra é muito importante. E aí isso te impede de prestar atenção no resto da cena. E aí o que acontece são duas coisas. Ou você não presta atenção mesmo e perde tudo, ou você até continua assistindo. Mas quando a gente para conversar sobre aquele vídeo, você não lembra de mais nada. Você só lembra da palavra que você não entendeu. Então, vamos lá. Eu vou direto então a essa cena para explorá-la com vocês e para mostrar dentro dessa cena quais são algumas das palavrinhas que podem te sequestrar. Então vamos lá. Então, deixa eu só limpar essa tela aqui rapidinho e só um pouquinho, pessoal, houve uma pequena falha que eu preciso atualizar essa página. Beleza, tá aqui o vídeo então. Desculpe aí. Eu achei que eu já tinha atualizado essa página aqui e eu esqueci de recarregá-la. Então vamos lá. Vamos assistir essa cena então.
a secret peephole. Oh, no, no, no! Yes, he has a naked picture of Monica. He takes naked pictures of us, then he eats chicken, and then he looks at them. Okay, let's give our... Ok, pessoal. Então vamos lá. Nessa cena aqui, quando eu pensei em usar essa cena para mostrar para vocês o poder da abstração, né? Ou seja, a gente abstrair aquilo que a gente não entende para que a gente possa focar naquilo que a gente consegue entender, eu foquei numa palavra em especial, mas hoje, dando uma olhada ali, na verdade, tem mais uma que eu quero explorar com vocês. Então vamos lá, vamos para o começo da cena. Bom, o meu argumento aqui é o seguinte: com a maioria dos meus alunos que já estão num estágio mais iniciante, porque essa cena aqui é uma cena onde os verbos que são usados, as palavras, o vocabulário, são relativamente simples, não tem nada muito complexo aqui, não tem nada muito sofisticado, nem com relação aos tempos verbais, nem com relação a expressões idiomáticas, falando de uma forma geral. Mas é claro que é impossível de a gente assistir uma cena de alguma série, de algum filme com inglês nativo e não ter alguma coisinha. Sempre tem. E por isso essa técnica da abstração, por isso que ela é tão importante. Então eu vou mostrar o primeiro exemplo para você. Então o Joey pegou aquela foto que caiu no chão, ele ficou empolgado, e aí quando a Rachel vem por trás e ela vê a foto, o que ela faz? Oh my God, that's Monica! Gente, então olha só. Oh my God, that's Monica. A palavra my God, that's Monica. Então ela reconhece que a foto é a foto da Mônica e ela fica toda chocada e ela, usa essa expressão, oh my God. Super simples, super fácil de entender. Até aqui, sem problema nenhum. Oh, no, no, no. No, 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 Oh, you get away from me! Bom, e aqui começa o problema. Porque olha só, o que a Rachel faz? Ok, you get away from me, you sick psycho. Ou sicko. Olha só como é que ela fala. You sick sicko! Oh, sick sicko. Bom, e agora eu vou dizer para vocês, e isso é baseado, pessoal, na minha experiência como professor. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E quando isso acontece, eu já sei. Bom, eu preciso ajudar esse aluno, porque quem faz isso normalmente tem dificuldade com o listening e tende a travar. Que é o seguinte, então um aluno meu que já entende a palavra sick, quer dizer doente, então você é um cara doente, é um cara meio maníaco, então você tem fotos pornográficas aí, o que é pior, uma foto de uma amiga nossa, que absurdo isso, tu é um doente. Só que daí o que acontece é o seguinte, você conhece a palavra sick, mas você nunca viu essa palavra sicko. E aí você fala assim, cara, mas o que será que a Rachel quer dizer com isso, né? Poxa vida, não entendi. Já não entendo mais. Porque até ali onde ela fala, you're sick, eu consigo entender. Mas sicko, não. Bom, então, primeira dica que eu vou te dar é o seguinte. Fica satisfeito com aquilo que tu já entendeu. E coloca essa palavra de lado. Não se deixe sequestrar por essa palavrinha. Ela não é importante. Porque o resto da frase está tudo ali. E você já entendeu. Ela está dizendo, pô, cara, tu é doente. Mas no final, quando a gente tiver explorado todas as palavras, eu vou voltar e vou explicar essa aqui para aqueles que ainda não entenderam. Mas muitos aqui eu sei que estão assistindo e já pegaram o fio da meada ali, já pegaram qual que é a piada que está sendo colocada ali. Bom, muito bem. Aí, a cena avança. Sicko! What's going on? Joey has got a secret peephole. Bom, e isso aconteceu comigo essa semana. Eu mostrei esse vídeo para um aluno meu que tem um listening bom. Ele consegue entender bastante coisa. E o que vem depois é algo que eu tenho certeza que ele consegue entender. Mas quando eu parei o vídeo e perguntei, cara, vai lá, me fala aí o que você entendeu. Alfredo, I'm sorry, I can't understand. Because I don't know what peep something. Alfredo, aquela palavra ali eu não sei o que é, não consigo entender. Bom, então vamos voltar à cena para a gente ver o que está acontecendo aqui. Olha só o que a Rachel está falando. Os amigos chegam e perguntam, mas e aí, o que está rolando? O que é isso? O que está acontecendo aqui?
por causa daquela gritaria, ela estava falando alto com o Joey. E aí ela fala, olha, Joey has got a secret peephole. Então, olha só, mesmo que você não conheça, né, essa variação do verbo to have, né, que isso aqui é um pouco mais britânico, né, have got, que quer dizer a mesma coisa que have. Então, quer dizer, se você já entende o has, so Joey has a secret peephole. Então, o Joey tem alguma coisa secreta. Mas o que é o peephole? Bom, o peephole, e ultimamente eu tenho feito uma brincadeira com os meus alunos. Meus alunos me perguntam, tá, Alfredo, e aí, cara, não entendi. O que é aquele secret, o que é peephole? Eu olho para eles e digo assim, quer saber o que é o peephole? Peephole é a palavrinha que te sequestra e que impede que você entenda e presta atenção no resto da cena. Aí tem aluno que dá risada, tem aluno que fica meio bravo porque quer entender aquela palavra naquele momento. E eu normalmente eu não ensino, eu não digo. Eu digo assim, olha, vamos colocar essa palavrinha numa caixa preta? E aí, pessoal, eu quero aproveitar aqui para fazer uma brincadeira com vocês, dar uma dica que tem a ver com esse processo de abstração. E eu faço isso há muitos anos. Então, assim, se algum aluno meu que já estudou comigo, já esteve aqui comigo nos meus últimos 15, 20 anos de prática, vai falar, eu lembro, Alfredo fazia isso comigo. Eu uso uma ferramenta chamada a caixa preta. Então, o que é a caixa preta? A caixa preta, imagina na caixa preta de um avião, que contém aquelas gravações que são revisadas quando acontece um acidente, um desastre aéreo. Aqui, a metáfora aqui é a seguinte, você coloca na caixa preta aquilo que você não entende. E você tenta entender o resto que existe em volta daquela caixa preta. Então, olha só, o que a Rachel está dizendo aqui? Pô, ela está dizendo que o Joey tem uma secret caixa preta. E o que é a caixa preta? A caixa preta é alguma coisa que eu não sei ainda o que é ali dentro. Eu não sei qual é a mensagem. Eu não sei o que aquela palavra ali quer dizer, peephole. Eu não sei qual é a mensagem que ela encapsula. E eu deixo ela na caixa preta. E eu esqueço dela. Porque daí, olha o que vem depois. Secret peephole. Oh, no. Bom, aí, tudo bem, né? Aqui eu não estou explicando ainda eu não vou dar nenhum spoiler da história. Mas o Chandler entrou em pânico ali quando ele viu a foto na mão do Joey. E aí, a Rachel continua a explicação. Só me ajeitar aqui. E aí, a Rachel continua a explicação dela, dizendo... E aí, volto a tocar nessa tecla, né, pessoal? Quero enfatizar isso. Olha o inglês relativamente simples que a gente tem aqui, ó. O Joey tem uma foto da Mônica, e pelo contexto da história, né, mesmo que você não conheça a palavra naked, que não é uma palavra tão incomum assim, você já pode até concluir que ela quer dizer nua, mas vamos supor que tu não sabe. Ali ele tem uma foto da Mônica, e essa foto é uma foto que eu não sei o que é naked, Alfredo, vou usar uma segunda caixa preta ali. É isso mesmo, faz isso, abstrai. Deve ser uma foto que comprometedora, né? Porque para todo mundo tá fazendo toda essa firula, essa foto tem que ter alguma coisa comprometedora, senão eles não estariam fazendo esse escândalo que eles estão fazendo aí. Então tá. Então o Joey tem uma foto comprometedora. E aí ela pega e fala, então, ter uma foto da Mônica. Não tem nada difícil aqui. Yes, he has a naked picture of Monica. E aí ela continua, he takes naked pictures of us. Então ele tira fotos comprometedoras, porque eu ainda não sei o que é essa palavra aqui. Ele tira fotos comprometedoras de nós, das meninas aqui do grupo. E depois o que ele faz com isso? He takes naked pictures of us. And then he eats chicken and then he looks at them. Então, o Joey, quando ele chegou em casa, olha só, ele estava com um daqueles, né, buckets, né, clássica imagem de fast food americana, aquelas KFC fried chicken, né? Então, um balde de fried chicken. O Joey é um baita de um comilão na história, né? Então tá, então olha só. And then he eats chicken, tá aqui o balde, com as coxas de galinha que ele vai comer daqui a pouco. And then he looks at them. Então, não tem nada de muito difícil de entender aqui. Então, o Joey, ela tá dizendo que ele é esse cara, ele é doente, ele tira fotos,
das meninas e depois ele come ali o lanche dele, as coxas de galinha dele, e ele fica olhando essas fotos. Ele é um cara doente. Então ela faz essa acusação para ele. Bom, e aí o que aconteceu? Por que eu resolvi fazer esse vídeo hoje? Porque isso aconteceu comigo essa semana. Eu mostrei esse vídeo para alguns alunos meus e aconteceu isso. Ah, Alfredo, cara, me fala, o que é o peephole? Porque eu não entendi a cena. Então percebe que não é que o meu aluno não entendeu o que ele não consegue entender. Aquela palavrinha sequestrou ele naquele momento. E aí o cérebro dele só conseguia processar aquela palavra. O que é peephole? O que é peephole? E aí o ouvido já fechou, porque ele não consegue mais prestar atenção. E o que eu quero mostrar é que, assim, que se a gente consegue pular aquela ceninha, aquele ponto ali, né? Ou então a gente faz abstração. Ah, então tá, o que ela tá dizendo? Ela tá dizendo que o Joey é um cara doente e que ele tem uma caixa preta secreta. O que é a tal da caixa preta? Eu ainda não sei. E aí ela avança, né, na acusação que ela faz. Não, ele é doente, ele tira fotos, essa foto é da Mônica, é uma foto comprometedora, ele tira fotos assim de nós, das meninas, e daí ele come aqui o frango dele aqui, e ele fica olhando para essas fotos. Beleza. Mas como eu disse, o que aconteceu com esse meu aluno hoje? Ele não conseguia me dizer nada disso. Porque a única coisa que o cérebro dele lembrava era, olha, não sei o que é o peephole, Alfredo, me explica aí o que é. E aí ele não conseguia prestar atenção no resto. Só que, como eu disse, né, pessoal, eu normalmente não dou essa palavra. Eu chego para o meu aluno e eu digo, ó, sabe o que é o peephole? O peephole é a palavra que te faz travar. E a gente vai pular essa palavra. Então agora o que você vai fazer? Você vai assistir de novo essa cena, vai pular essa palavra e vai prestar atenção no resto. Então, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Para quem estiver aqui acompanhando essa live comigo e tiver com essa dificuldade, não consegue entender direito o que é aquela palavra. Vou voltar um pouquinho, vou tocar a cena. Escuta comigo aqui de novo, pula e foca nessa cena com o Joey e com a Rachel. E me diz se não é relativamente fácil de entender o que está acontecendo aqui. Oh my God, that's Monica! Oh, no, no, no. No, 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 no. Oh, you get away from me, you sick sicko! What's going on? Joey has got a secret peephole. Oh, no, no, no. Yes, he has a naked picture of Monica. He takes naked pictures of us, then he eats chicken, and then he looks at them. Okay, let's give our friend Joey a chance to explain why he's such a big pervert. Ok. Bom, pessoal, então a ideia é a seguinte. Bom, se você acompanhou essa cena comigo aqui, você deve perceber que caso você não conheça aquela palavra, se você larga aquele vocabulário, né, coloca na caixa preta e acompanha a cena, você consegue perceber, você consegue captar a mensagem e você vê que não é muito difícil entender essa cena. E aqui, mais uma vez, ó, não tem nada muito difícil aqui. Ah, ok, so Phoebe says, ok, let's give Joey a chance to explain. Então vamos dar uma chance aqui para o Joey para ele explicar por que ele é, né? Why he is such a big pervert. E aqui eu diria de novo, essa palavra such nem é tão complicada assim, é uma palavra que a gente usa quando a gente vai dar exemplos, por exemplo, quando a gente quer dar uma ênfase numa palavra. Mas olha só, pessoal, como que fica fácil se eu abstrair? Será que essa palavra é tão importante assim? Vamos ver o que acontece se eu abstrair essa palavra. Olha só qual que é a frase. Tá, vamos dar uma chance aqui para o Joe explicar por que ele é um pervert, um grande pervert, um grande pervertido. Eu posso fazer isso. Ignora aquela palavra. Ela não é essencial para que eu entenda a mensagem. Então, ela está confrontando o Joey. Joey, vamos lá. Agora eu quero ver você explicar. Quero ver qual que é a tua justificativa para justificar isso, explicar por que você é esse pervert aí. Muito bem. E aí, o que o Joey faz? No, I am not a pervert, okay? It's just, I just kind of... Look, I think I can explain this. Thank you. Joey's a sex addict.
Ok. E aqui, mais uma vez, a gente vai ter uma outra palavrinha. Bom, então, o Chandler se oferece para ajudar o Joey, né? Então ele chega e fala assim: pessoal, então olha só, eu acho que eu consigo explicar esse negócio aqui. E aí o Joey fica contente, porque acha que o amigo dele vai ajudar. E ele pega e fala assim, ele empurra o Joey, né? Como se estivesse jogando alguém na fogueira e fala, he's a sex addict. He's a sex addict. Bom, se você já viu algum filme, por exemplo, como Breaking Bad, que fala sobre tráfico de drogas, sobre consumo de drogas, você já deve ter visto essa palavra. Mas caso você não tenha visto, a dica aqui é de novo, é a mesma. Abstrai essa palavra aqui e tenta ficar com aquilo que você já sabe. Bom, você já sabe que a Rachel acha que ele é um doente, né? Porque ele não consegue se controlar, ele tem que ficar olhando fotos nuas das amigas dele o tempo inteiro. E ela já disse que ele é um cara sick, um cara doente. Aí vem o Chandler, joga ele na fogueira de novo e fala assim, he is a sex addict. O que será que é isso? Será que é uma coisa boa ou é uma coisa negativa? Caso você esteja em dúvida ainda se isso é uma coisa boa, se ele veio realmente ajudar o Joey, ou se ele veio realmente jogar ele um pouquinho mais na fogueira, olha só o que o Joey faz. Olha a cara do Sex Joey. addict. What? No, I'm not. Ou seja, ele imediatamente nega aquilo ali. Então, o que isso sugere? Que aquilo que o Chandler usou para definir quem é o Joey ou o que está acontecendo com ele, não é nada positivo. Então, provavelmente tem a ver com a ideia que a Rachel está fazendo do Joey nesse momento. Então tá, o que é um sex addict? É um cara viciado em sexo. É uma doença? O cara está doente, ele é viciado em sexo. Muito bem. It's okay. It's good. It's good. It's a disease. Bom, aí vem a Mônica e, né? Será que ela veio para ajudar o Joey? E ela fala assim, ok, Joey, no problem. It's okay, it's good. It's good that we know what's happening to you. É bom que a gente sabe. Isso aqui é bom. E ela fala, it's a disease. Mas aí, de novo, eu digo para você, caso você não saiba, você tenta abstrair essa palavra, né? E pensa no seguinte, vamos ver o que acontece na sequência da cena? Será que ela veio para contrariar todo mundo e dizer que o Joey é inocente? Ou ela veio para falar algo parecido com o que o Chandler já disse? Ou ela veio para falar algo parecido com o que a Rachel já disse? A gente vai saber disso através da reação do Joey. Vamos ver o que o Joey fala? No, I am not a sex addict. Então tá. E ele nega mais uma vez. Bom, se ele nega mais uma vez, então significa que it's a disease, ou seja, essa palavra nova que a Rachel, que a Mônica está usando, ela tá em concordância com o que o Chandler disse e com o que a Rachel disse. Tá? Mas caso você não saiba, você só precisa saber disso. Tá todo mundo na mesma página, tá todo mundo empurrando o Joey contra a parede, dizendo que ele tem um problema, que ele é um maníaco. Muito bem. Addict. Yes, you are. That's the only way to explain all this stuff. Bom, e aí ela vira para todo mundo e fala, é o único jeito da gente explicar. Mas explicar o quê? Olha só o que ela fala. That's the only way to explain. Essa é a única maneira para explicar o quê? That's the only way to To explain all this stuff. Caso você não saiba o que a palavra stuff quer dizer, vamos abstrair isso. E vamos ficar só com all this. That's the only way we can explain. So that's the way, that's how we explain all this stuff. Se eu tiro o stuff, that's the way to explain all this. Essa é a única maneira de explicar tudo isso. Será que essa palavra stuff é tão importante? Na verdade, não é. Dá para abstrair também. E essa palavra stuff quer dizer coisas em gerais. Então, para explicar esse negócio todo, né? É como se eu falasse assim, para explicar todo esse negócio, tudo que está acontecendo aqui.
Então, é isso que essa palavra stuff quer dizer. Mas aqui eu abstraí, eu risquei, eu tirei ela da nossa frente aqui, porque ela não é importante. Agora, se eu ficar prestando muita atenção nela, eu nem lembro do que foi dito. Bom, e o Joey está contrariado, né? Ele não concorda com ninguém aqui. E aí o que o Joey vai fazer? Vamos dar uma olhada. Explain all this stuff. No, it isn't. No, it's not. Because you could also explain it with the truth. Well, what is the truth? Yeah, what's up? going on? I slept with Monica. Bom, e aí o Joey conta essa mentira, na verdade, né? Pessoal, bom, agora nesse ponto aqui eu vou dar uma paradinha rapidinho, só porque eu fico preocupado que talvez, embora a intenção aqui seja mostrar uma coisa bem legal para vocês, para uma pessoa que está assistindo aqui e entende até tudo isso que eu resolvi abstrair aqui, essa pessoa já entende, mas a cena fica meio sem sentido, deixa eu só colocar um pouquinho de contexto na história. Aí o contexto é o seguinte. Por que essa cena é engraçada? Porque o Chandler e a Mônica, nesse momento da história, eles estão num relacionamento. Eles estão namorando, eles são um casal. Só que eles resolveram manter isso no início da relação em segredo. Eles não queriam que ninguém soubesse. E a única pessoa que sabia disso naquele momento era o Joey. Então, quando o Joey acha aquela foto, que é uma foto da Rachel, da Mônica, nua, que ela provavelmente deixou ali para fazer uma surpresinha pro Chandler, não tinha nada demais, é um casal, um deixou uma foto nua pro outro, tá tudo certo. O Joey pegou, achou, viu a Mônica nua, achou engraçado, né? Mas quando a Rachel entra na cena, ela vê algo completamente diferente. Ela imagina que ele é um pervert. E aí, esse momento é engraçado porque o Joey, embora ele esteja numa saia justa, ele não quer estragar aquele momento do casal. Eles querem manter aquela situação em segredo, então ele não quer mudar isso, ele quer continuar ajudando esse casal a manter isso em segredo. E aí é por isso que ele, nesse ponto, ele resolve contar essa mentira, que ele diz, é assim então? O pervert aqui sou eu, então eu vou reverter essa história sem que, na verdade, eu precise contar a verdade, que os dois é que estão tendo um caso. E aí ele fala isso, né? Que ele dormiu com a Mônica, ou seja, que ele já transou com a Mônica, que ele já teve alguma coisa com a Mônica. E aí eu vou avançar um pouquinho só para mostrar mais duas palavrinhas que aparecem e que eu acho que quando você não entende direito, você tem que abstrair, porque não é difícil de entender o resto da cena sem aquelas palavras. Então vamos lá. Então vamos lá, aqui vai lá. Is this true? Yes, it's true. My God, Monica! If anyone's a sex addict here, it's Monica. Então, olha só. Se alguém aqui é um sex addict, se tem alguém aqui que é o pervert nessa história, não sou eu, é a Mônica. Yeah. She has been trying to get me back in the sack ever since London. Well, that's why she gave you a naked picture of herself. That makes sense. Monica? Why would you do that? Ok. Pessoal, ó, antes de eu voltar no começo do vídeo, só para explicar aquelas palavrinhas que eu não expliquei no começo, eu queria fazer um último comentário. Eu pensei nele hoje e eu acho que é relevante. Então, olha só. Vamos imaginar que você é um aluno que ainda não aprendeu a usar o would direito. Você não sabe qual é a função dele. Você não sabe quando que a gente deve usar. Mas percebe que ele não é tão importante. O Ross, ele é o irmão da Mônica. E ele fica decepcionado quando ele descobre que a irmã dele transou com o Joey. E aí percebe que, de uma forma coloquial, eu não estou dizendo que isso está gramaticalmente correto, mas de uma forma coloquial. Percebe que se você tirar essa palavra e pensar nas outras palavras que o Joey está falando, Mônica, why you do that? Ou seja, o Ross queria saber por que a Rachel
tem coragem, pode, é capaz de fazer um negócio desse. Então, perceba que se eu pensar nas palavras centrais, né, deixar até a questão das emoções da cena, olha a expressão na cara dele. Falar com você, você consegue extrair muita compreensão, muito sentido para aquilo que você está assistindo. E aqui, ó, eu acabei de fazer isso. Eu simplesmente abstraí a palavra, tirei ela dali, pensei nas palavras principais. Why, Mônica? Why you do something like this? Ok? Então tá. Pessoal, eu tenho só 5 minutos para terminar essa live aqui, porque eu tinha programado sempre para fazer lives de 40 minutos. Então, olha só. Eu vou voltar um pouquinho aqui agora, só para explicar para vocês, então. O que é o peephole? Só para dar um exemplo. Oh, no, no, no! Yes, he has a naked picture. What's going on? Joey has got a. Ó, Joey has got a secret peephole. Então, pessoal, o que eu entendi foi o seguinte, que o Joey tinha em algum lugar um buraquinho secreto pelo qual ele espionava as meninas, as gurias. E eu confesso que, por mais que eu fale inglês, estude inglês e dê aula de inglês há muito tempo, eu não sabia, até hoje à tarde, o exato sentido da palavra peephole. Bom, aí eu fui no Google Images, né? E digitei aqui a palavra peephole. Aí, de cara, apareceu essa palavra aqui. Eu confesso para vocês que eu não olhei para a tradução aqui do lado direito. Eu vim aqui direto para o Google Images e vi um monte de portas, um monte de portas com um olho mágico, ou seja, aquele buraquinho com uma lente que quando chega alguém na tua casa, tu abre e olha por ele para ver quem está do outro lado da porta. Isso é um peephole, eu não sabia. Mas eu sempre entendi aquela cena porque eu entendia o contexto. Eu entendia que, de alguma forma, ele tinha como ter acesso àquela imagem, a imagem das meninas. Então, era uma fresta na parede, era um buraco na parede coberto com um quadro, ou era um buraco na parede que na frente tinha um espelho. Eu não sabia direito o que era, mas eu sabia que era uma forma secreta através da qual ele conseguia chegar a ter acesso à imagem das meninas. Então, essa era a lógica, essa era a teoria da Rachel. Bom, pessoal, então, a gente vai ficar por aqui, porque essa era a dica de hoje, né? Então, eu queria mostrar para vocês o poder da abstração e o quão perigoso é você se deixar ser sequestrado por uma palavra. Uma palavra como aquela peephole pode te impedir de entender, de absorver aquele vocabulário que você tem total condições de entender. Porque o que a Rachel fala depois, que ele tem uma foto nua da Mônica, que ele é aquele tipo de cara que ele tira foto das meninas e que depois ele come ali o frango dele e que ele fica olhando para aquelas fotos. Tudo aquilo você tem condições de entender. Mas quando você assiste a cena e a primeira palavrinha te sequestra e você fica, meu Deus, o que é o peephole? O que é o peephole? Aí você fica sem saber o que é o peephole, porque na verdade você já não sabia, é uma palavra que foge ao teu vocabulário, e aquilo que você poderia ter feito, que é praticar o teu listening, perceber como é que a gente coloca aquelas frases, né, no presente simples, na forma afirmativa, como a Rachel fez, você deixa de praticar tudo isso, deixa de entender tudo isso, e quando o teu professor te pergunta, quando alguém te faz uma pergunta sobre aquela cena, você fica sem poder falar nada daquilo, porque toda a tua energia, todo o teu poder mental está preso lá naquela palavrinha. Então acredita nessa técnica, acredita nessa ideia que se você pula, se você abstrai aquilo que tu não entende, mas guarda o contexto da cena e avança, no final você consegue ter uma visão geral daquela cena do que aconteceu de uma forma bem mais legal. Tá bom? Então essa foi a live de hoje. Espero que a dica tenha sido boa para você. A gente se vê na semana que vem, na terça-feira, para a nossa live número 5. Até breve. Tchau, tchau.